Shalom Leculan, shalom a todos aqueles que assistem, que acompanham o canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o dia do pedacinho da Torá, né? Eventualmente a gente não pode participar, a gente tem algum problema, mas graças ao Eterno hoje podemos fazer essa transmissão, né? Preparei a gravação e estou aqui transmitindo para vocês, né? Mais um pedacinho da Torá. Hoje vamos iniciar, né? Vamos iniciar o estudo dos números que estão dentro do livro de Shemot. O livro de Shemot, que começamos a estudar no último Shabat, ele traz muitos ensinamentos, né? Traz muitos detalhes que o Eterno vai colocar para a gente hoje, né? Nesse próximo Shabat, ele então vai trazer para a gente muitos ensinamentos e eu espero que você esteja aberto, abra o teu coração para ouvir os ensinamentos do Eterno hoje, né, e em todos os momentos da tua vida. Esse livro é um livro que marca a participação de Moshe na escritura. Em Bereshit, ele narrou, ele escreveu o que o Eterno disse para ele, mas ele não participou no dia a dia de Bereshit, ele só vai participar no dia a dia no Shemot, no livro de Shemot, no livro de Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então, agora Moshe vai estar praticando a Torá ao mesmo tempo que ele escreve a Torá. Então, nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que estudar a Torá, né? A Torá de Moshe, a Torá que ele nos trouxe do Eterno, e praticar em todos os dias da nossa vida. Então, vamos agora abrir o coração para escutar lá dentro do coração que o Eterno tem para nos dizer. Você vai ver que daqui para frente vai aparecer muitas vezes o seguinte verso, o verso que mais aparece em toda a Torá. Vai dar beira Adonai el Moshe lemor. E falou Adonai para Moshe dizendo, ou seja, falou, Moshe escutou, mas ele também disse, Moshe ouviu no seu coração, né? Então, nós temos essa diferença, nós temos não só que ouvir a letra da Torá, mas nós temos que colocar no nosso coração e praticar no nosso coração em todos os dias da nossa vida. Então vamos aí a esse livro, né? Vamos aí ao livro de Shemot, vamos ver aí como o livro de Shemot nos traz aí algumas preciosidades em números, né? Nós vamos ver vários números, principalmente porque nós temos aqui nesse livro a construção do Mishkan, né? Dos artefatos do Mishkan, nós temos uma grande quantidade de ouro, de prata, nós temos madeira de acácia, né? Os tamanhos das tábuas que vão constituir o Mishkan, nós vamos ver lá para frente um pouquinho, né? Então nós temos muito número aqui para poder olhar, para poder pegar alguns detalhes desses números que estão nas escrituras, estão sempre presentes para nos trazer uma facilidade de entendimento do Peshat, porque nós precisamos entender o Peshat, né? O Peshat, a leitura direta do texto, é que nos traz o ensinamento, mas o remeso da Shar e o nível Sod, né, do termo Pardes, né, Peshat, Remes, Dashar e Sod, esses 4 níveis de entendimento, eles servem para que a gente entenda a Escritura, né, para que a gente entenda o nível Peshat, o nível mais simples, o nível do texto. É esse que nós precisamos entender. Os outros são para que a gente faça analogias, para que a gente busque dos números alguns detalhes pela gematria, pela substituição de letras, pela sequência de letras equidistantes, pelas profecias que vão se realizando. Então a gente vai assim mesmo, como se estivesse confirmando o texto, né, o texto da Escritura. Então vamos ver por quê, né? Por que o povo teve que ir para Mitzrayim? Qual foi o objetivo? O Eterno poderia ter feito o seguinte, né?
O Eterno poderia ter feito o seguinte: causasse a fome no mundo inteiro, mas só lá na terra onde estava a família de Israel, de Jacob, né, não teria fome. Ele teria fome no mundo inteiro, inclusive em Mitzrayim, mas não teria fome lá. O povo teria que buscar, né, alimento em Mitzrayim. Mas ele fez em Canaã, na terra de Canaã, lá onde estava a família de Israel, né, de Israel e todos os seus 12 filhos, os seus descendentes. Por que eles tiveram que ir para Mitzrayim? Por que o Eterno os tirou daquela terra tranquila, da terra prometida, e mandou então Yaakov ir para Mitzrayim? Você viu que lá no finalzinho de Bereshit, na última porção de Bereshit, ele não estava querendo ir para Mitzrayim, né? Mas o Eterno disse: não, vai para lá com todos os teus filhos. Por que isso? Né? Porque o Eterno então não podia ter facilitado a vida, né, para que o povo não viesse se tornar escravo, para que o povo não passasse por todas aquelas dificuldades, né? Então é isso que a gente tem que sempre perguntar, a gente tem que pensar por que isso, né? Isso nos traz ensinamentos até os dias de hoje. Por que há sofrimento no mundo? Por que as pessoas têm dificuldades? Por que as pessoas perdem um ente querido, alguém morre? Por que as pessoas têm que trabalhar e às vezes não dão conta de pagar as suas contas? Por quê? Por quê? Por quê? É sempre a pergunta que nós temos na nossa mente, né? Por que tanto sofrimento? Por que o Eterno nos faz sofrer tanto? Por que isso, né? A gente precisa entender isso. Por que essas 12 tribos foram primeiro como convidados? Eles foram convidados por Yosef e pelo faraó para irem para lá, para se estabelecerem numa terra boa, em Goshen, né? Em Goshen eles tinham lá uma terra boa, tinha água, tinha pasto para os animais, era uma terra que favorecia muito o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Eles foram para lá, aí de repente, como nós vimos no último Shabat, de repente o faraó os torna escravos, os torna servos, né? Mais escravos do que servo. Em hebraico não existe distinção entre servo e escravo, mas na nossa língua nós temos uma diferença, né? O servo é aquele que serve, né? Ele é aquele que presta um serviço, o escravo é aquele que presta o mesmo serviço sem nenhum direito, né? A não ser o alimento, a não ser um lugar para dormir. Então é diferente do servo, ele não só serve. Mas no hebraico não há essa distinção. E o faraó tornou todo mundo escravo, né? Todo mundo tinha que trabalhar simplesmente com o direito a se alimentar e a ter onde dormir, né? Por que é necessário esse sofrimento coletivo? Por que a gente precisa sofrer para caminhar em Techuvá, né? Por que a gente sofre, a gente tem grandes dificuldades? Se você vai ver, né, você vai ver a partir da saída de Mitzrayim, daqui a umas 2 semanas nós vamos estudar a saída de Mitzrayim, você vai ver os 42 estágios, que nós vamos ter uma porção lá na frente que vai falar dos 42 estágios. O Eterno diz para Moshe: a lista e anote aí todos os estágios para que o povo não se esqueça. Em cada estágio teve sofrimento, teve discussão, teve briga, quase teve morte, né? Quase Moshe pego no tapa ali pelo povo que vivia ficando insatisfeito, que o povo vivia se revoltando, né? Então, esse sofrimento coletivo é importante para que a gente trabalhe a nossa alma, para que a gente desenvolva a nossa capacidade de escolher entre o que é bom e o que é ruim, entre o lado bom e o lado ruim. Que nós vemos lá desde Bereshit, desde do segundo capítulo de Bereshit, nós já vimos aí que o homem, né, tem que escolher entre o bem e o mal. Nos primeiros 5 capítulos de Bereshit você tem toda essa narrativa do bem e do mal, né, que o homem precisa saber escolher entre o bem e o mal. Ele precisa trabalhar a sua alma, o seu coração, para aceitar o que vem do Eterno,
da maneira que vem, da maneira que o Eterno nos entrega, nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, eles foram para lá como convidados, era uma maravilha, comiam e bebiam à vontade, podiam fazer o que queriam, se instalaram na terra e se multiplicaram. E depois o faraó veio e os escravizou, né, e os obrigou a trabalhar sem direito a nada. E aí eles clamam ao Eterno, porque é isso que acontece com o ser humano até os dias de hoje, né? A coisa aperta, a gente pede a Deus por ajuda. Quando as coisas vão bem, a gente esquece que o Eterno, né? A gente esquece que o Eterno ele está presente nos dois momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Então nós devemos agradecer a desgraça que acontece com a gente. Por quê? Porque é um aprendizado. Nós devemos dizer amém no momento que as coisas vão mal para a gente, e devemos dizer amém quando a gente está agradecendo ao Eterno. Isso tudo é motivo de agradecimento, né? A gratidão ao Eterno, elas têm que ser presente na nossa vida o tempo inteiro, né? Porque se nós temos gratidão ao Eterno, nós vamos cuidar das coisas do Eterno, nós vamos cuidar do nosso próximo, né? Duas palavras que andam muito juntas, gratidão e cuidado, né? Cuidar do nosso próximo, ajudar aquele necessitado, aquele que precisa de algo, e ajudar, né? Ajudar ao Eterno, dar ao Eterno aquilo que Ele nos pede, ou seja, o nosso coração aberto para que Ele se instale e crie, né? Faça um mexicã dentro de vocês para que eu viva no meio de vocês. Então, Ele pede isso o tempo todo, e a gente precisa desenvolver isso. Por isso que esse sofrimento coletivo lá em Mitzrayim foi necessário para que o povo temperasse, digamos assim, né? Não temperar no sentido de botar azeite, né? Azeite na vida, no dia a dia, mas temperar de tornar o ferro um aço, né? Um aço mais resistente às intempéries, resistente à idolatria que nos cerca o tempo todo, né? Então, para desenvolver entre as pessoas dos descendentes de Jacó, dos descendentes de Israel, um sentimento de solidariedade, de fraternidade, de ajuda mútua, né? O teu vizinho está precisando de algo, tem necessidade de algo, você é solidário a ele. Nós vemos isso quando acontece uma desgraça, né? As pessoas passam a se ajudar, passam a mandar alimento, mandar roupa, mandar medicamento, mandar água, quando há um acidente, um terremoto, uma enchente, um incêndio, né? Quando há uma desgraça assim, as pessoas se tornam solidárias, mas rapidamente, né? Rapidamente volta a sua vida normal, o seu dia a dia, né? No dia a dia a gente esquece dessa solidariedade, dessa fraternidade. Então é isso que a gente precisa, né? Nesse momento de sofrimento em conjunto, a gente desenvolver uma solidariedade que vai perseverar durante toda a nossa vida. Não é só naquele momento que a gente vai ajudar o nosso próximo. A gente tem que ajudar em todos os momentos, porque todo momento tem alguém necessitando de uma ajuda, necessitando de algo. A gente ter consciência, né? A gente ter a consciência de que nós somos todos iguais, todos fomos criados pelo Eterno, todos estamos aqui graças à bênção que o Eterno fez. É o Eterno que nos dá a vida, é o Eterno que nos sustenta, é o Eterno que nos tira o alimento do solo, é o Eterno que nos dá tudo. Então a gente tem que ter consciência de que o Eterno está presente em todos os momentos da nossa vida, nos bons e nos ruins. A gente tem que se solidarizar. Por quê? Porque o Eterno está ao nosso lado. Houve um momento, uma dificuldade para alguém, e nós temos que ajudar essa pessoa, né? Nós temos que mostrar interesse em ajudar essa pessoa para que ela também desenvolva essa consciência do Eterno. Porque se o cara está numa situação ruim, uma dificuldade de saúde, de dinheiro, de sobrevivência, e ninguém ajuda, né? O que ele faz? Ele não acredita em nada, ele não confia em ninguém, ele não confia no Eterno. Então nós precisamos desenvolver essa consciência no nosso próximo, né? Criar elos inquebrantáveis entre os nossos.
E no Egito, né, no Egito, todos os descendentes de Jacó, eles tinham isso, né, eles faziam isso. Eles desenvolveram elos inquebrantáveis, ou seja, eles se tornaram muito unidos. Né? Então é isso que é um elo. Um elo ele faz uma conexão, né? Um elo entre uma corrente, né? Esse elo que permite que a corrente não se quebre, porque se o elo é fraco, ele abre, ele não conecta mais essas duas partes da corrente. Então, esse momento de passar esse tempo no Egito, em Mitzrayim, né, foi necessário. O Eterno queria que as pessoas desenvolvessem isso. E aí, quando Moshe chega para libertá-los, eles sentem dificuldade. Nem todos estavam no mesmo nível de conscientização. Muitos estavam ainda desanimados, a maioria estava desanimada. E nós vamos ver que o Eterno vai trazer muitos sinais, né? Ele vai trazer sinais para que o povo perceba, né? Para que o povo perceba a presença do Eterno. Porque as pessoas não percebem. As pessoas não percebem a presença do Eterno o tempo todo em nossa vida. Não tem agradecimento por essa presença do Eterno no nosso dia a dia. Né? A gente acorda, respira, a gente não percebe que é o Eterno que está nos dando o ar, que está nos dando o alimento, que está nos dando a água, que está nos dando a visão desse mundo maravilhoso que está à nossa volta. Então, as pessoas precisam desenvolver essa consciência. Então, eles estiveram no Egito justamente, né, para formar o que veio a ser essa futura nação israelita, né, a nação dos israelitas, né, que é o povo de Israel, não é o povo judeu. O povo judeu é Yehudi, na verdade, né, Yehudi é o povo de uma tribo, né, que permanece até os dias de hoje. Mas a nação é a nação israelita, a nação de Israel. É essa nação que vai ser a que vai se perpetuar até os dias de hoje. Hoje nós temos o povo Yehudi, né? Os outros todos foram dispersos, mas a gente tem aí, né? O Eterno sabe onde está cada um. Em um determinado momento ele vai juntar todo mundo e nós não teremos mais o povo Yehudi, nós teremos o povo israelita, né? Traduzindo o povo israelita. Então, é esse o povo do Eterno, esse povo que tem que permanecer unido, com elos inquebrantáveis. É a única nação até hoje que sobrevive. Né? Você viu aí que Israel foi perseguido pelos assírios, pelos romanos, pelos gregos, pelos amalequitas, por todo mundo, por Babel, todo mundo perseguiu o povo israelita, né? Todo mundo perseguiu o povo descendente de Jacó. Da Idade Média foi terrível, é uma coisa absurda se você estudar, né? Se você estudar a história do povo israelita durante a Idade Média, foi terrível. No primeiro século foi assustador, na Idade Média foi terrível, no século XX foi absurdo, até os dias de hoje esse povo é perseguido. Mas cadê os outros? Cadê Pavel? Cadê Mitzrayim? Cadê Roma? Né? Cadê esse povo todo que dominou Israel? Cadê esse povo todo que dominou essa nação, que desenvolveu esse elo inquebrantável lá em Mitzrayim? Né? Então isso foi necessário até os dias de hoje. Então, isso foi para quê? Para que esse povo foi colocado em Mitzrayim? Por dois motivos. Né? Para atender às mitzvot do Eterno, as duas mitzvot do Eterno, como disse Yeshua, né? Os dois maiores mandamentos, os mandamentos principais. Né? Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha e amarás Adonai teu Elohim, teu.
de cada um de nós. Essa mensagem é para cada um, não é para o povo todo, é para cada um. Porque cada um tem que reconhecer isso, cada um tem que amar o Eterno como o seu Elohim, o seu Criador, aquele que te pôs no mundo, aquele que te dá tudo. Em todo o teu coração. Normalmente a gente traduz com todo o teu coração, mas não é com todo o coração. Né? Nós temos uma betre aqui, a betre que significa no, significa em todo o teu coração. Por quê? Porque não sobra um pedacinho do coração sem amar o Eterno. Por quê? Você tem lá 2 filhos. Você tem 2 filhos, você ama os 2 filhos da mesma maneira? Certamente não. Um você vê que tem necessidades diferentes do outro. Então você dá para cada um aquilo que ele necessita. Isso é amar, é dar ao outro o que ele necessita. Não é esperar do outro aquilo que você precisa. Isso não é amar, né? Isso é egoísmo, né? Você não quer, eu estou com alguém, eu amo fulano, né? Eu amo essa pessoa porque ela faz tudo que eu quero, ela está sempre presente na minha vida. Não, você ama ela porque você se antecipa às necessidades dela e supre essas necessidades antes mesmo que ela ache que vai precisar de alguma coisa. Isso é o verdadeiro amor, né? Não é o amor da poesia, da literatura, né? O amor-paixão. Não, o amor é justamente isso. Né? Então, em todo o teu coração, não tem um pedacinho da tua consciência, do teu coração, que você deixa de amar o Eterno. Então, em cada pedacinho, porque o Eterno é o todo, o Eterno é todo o universo, né? E tudo que está contido no universo. Então, você tem que estar com o teu coração todo voltado para amar o Eterno. Em todo o teu coração, em toda, né, uverhol nafshechá, em toda a tua alma. Não tem um pedacinho da tua alma que ama lá um outro Deus, ama Júpiter, ama Zeus, né, ama o domingo, ama o sol, ama Mitra, né, ama Iemanjá, ama não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não. Em toda a tua alma você só tem Adonai Eloheicha, Adonai, o teu Elohim. Você não tem espaço na tua alma para uma idolatria, para dividir o Eterno com alguém. Isso você não faz nunca. Né? Que aquele que ama o Eterno não precisa de mais nada. Então, em toda a tua alma, o verrol meu berra em todo o teu muito, ou seja, em tudo aquilo que o Eterno colocou em você, a tua capacidade, que é diferente da minha, que é diferente do teu vizinho, da tua mulher, do teu filho, do teu pai, do teu irmão. Né? Cada um é dotado de um muito que o Eterno colocou em especial. Somos hoje mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada um tem um muito diferente. Não existem 2 Renatos, né? Não existem dois Marcos Felipe, não existe 2 Raims, não existe 2 de ninguém. Sempre é um, né? Sempre é um, que cada um recebeu um muito do Eterno. Né? Então, é isso que a gente precisa, né? Precisa, quando desenvolve esse elo inquebrantável, é justamente desenvolver a capacidade de amar o Eterno, né? De amar o Eterno em todo o nosso coração, em toda a nossa alma, em todo o nosso muito. Isso é importante, por isso que o Eterno colocou o seu povo, né, naquele sofrimento, para o povo desenvolver isso. E o outro grande mandamento, né, é justamente esse aqui. Loticon. Loticon. Não vingues, né? A palavra ticon vem do verbo nakon. Verbo nakon significa vingar. Não vingarás. A vingança é do Eterno. Você não se vinga de ninguém, de nenhum parente, de nenhum amigo, de nenhum inimigo. Você não pode, né? Você não pode se vingar de ninguém. Velotitor et binei amecha, e não enganes os filhos do teu povo.
né? Esse verbo titor aqui significa, o verbo tará, uma palavra aramaica, tará, né? Tará em aramaico. Tav não tet, resh e rei, né? Esse verbo aqui é a palavra negociar. A negociação, né, muitas vezes ela envolve enganação, ela envolve levar vantagem sobre aquele que está negociando com você. Então você não pode, né, você tem que ser honesto. O Eterno diz, tenha pesos e medidas honestas. Não altere, né, não altere os limites da tua propriedade. Não invada o espaço do teu próximo. Então é isso, né, que a gente tem que ter sempre. Tem que ser honesto, correto o tempo todo. Né? Você tem uma chance de enganar o outro, você para, né, e não engana. E não faz como muita gente que, tendo a chance de enganar, vai lá, né, e engana. E quando não tem chance, dá um jeito de descobrir um meio de tirar uma vantagem. Né? Aquela lei que diz, né, eu preciso ter vantagem em tudo, eu gosto de ter vantagem em tudo, mas não é isso. Não enganes, velotitor et binei amerra, e não enganes os filhos do teu povo, né? Os teus irmãos que têm o mesmo pai. Né? Quem é que é o teu pai? É o mesmo meu, Adam Verravá, nossos pais de abençoada memória. Né? Ve'ahavta le'reahá camorra, e ames teu próximo como tu, né? E ame teu próximo como tu, né? Não é como a ti mesmo, né? Como é muito comum a gente traduzir como a ti mesmo, mas é como tu se coloca no lugar do teu próximo, te coloca no lugar dele, né? Você vai enganar ele, mas você gostaria de ser enganado da mesma maneira? Você gostaria de ser prejudicado? Você gostaria que alguém viesse se vingar de você por algo que às vezes você nem sabe que fez? Né? Então, te coloca sempre no lugar do outro. Você gostaria de estar passando fome como o teu próximo? Você gostaria de estar escravizado como o teu próximo? Você gostaria de estar sofrendo, de ter perdido um filho, de estar doente como o teu próximo? Então ajude, né? Ajude o teu próximo. E termina assim, Ani Adonai. Por quê? Porque o Eterno, né? O Eterno está presente, o Eterno está no teu próximo, está vendo a tua manifestação com o teu próximo. Então, quando o Eterno colocou esse povo todo lá em Mitzrayim, primeiro como convidados, né? Comendo, bebendo do melhor, tendo plantação lá à vontade, água à vontade, né? Yosef supria eles de tudo, era tudo muito maravilhoso, mas aí o faraó, né? O faraó cortou essa brincadeira, né? Então a vida é assim até os dias de hoje, está tudo maravilhoso na tua vida, de repente, né? Você perde um ente querido, de repente o carro fura o pneu numa região ruim, difícil, né? E aí você confia em quem? Né? Chama o reboque ou faz oração ao Eterno? Né? Quando o Esaú vem com 400 homens atrás de você, o que você faz? Você pede ao Eterno, né? Ou pega uma arma e vai lá brigar com o Esaú? Então, tudo que a gente aprendeu até agora tem que ser traduzido, né, nesses ensinamentos. Nós vamos ver aqui em detalhes as 10 maravilhosas palavras logo, né? No capítulo 20 de Shemot nos são trazidas as 10 maravilhosas palavras, mas elas se resumem a essas duas. Né? A primeira tábua, e amarás Adonai teu Elohim em todo o teu coração, em toda a tua alma, em todo o teu mundo. E a segunda tábua, não vingues e não enganes os filhos do teu povo e ames teu próximo como tu. Eu sou Adonai. Então isso é o que o Eterno nos ensina. E agora a gente vai ver, né, alguns números que estão aí associados com o Shemot também, que já nos foram trazidos lá em Bereshit. Em Bereshit 15, por exemplo, no verso 13, nós temos aqui Vaiomer le Avram, e disse para Avram, o Eterno disse para Avram quando esteve com Avram, e a dor
Tedar Kiger Ichie Zeraha Be'eretz Lo Lahem Va Avadum Veinu Otam Ache Ba Meot Shana. Disse para Avram, saiba, né? Yadoa, saiba, Da'at, aqui nós temos o verbo Da'at, né? Conhecer, saiba que estrangeira será tua semente. Estrangeira, Kiger, estrangeiro, Kiger, Irie, Zarear, a tua semente, Ba'eretz, na terra, Lo Lahem, que não está para ela. Então, toda a tua descendência vai estar, né, estrangeira naquela terra. Qual terra? Todas as terras que o povo viajou antes de chegar na terra que o Eterno prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó, que daria para a sua descendência. E servirá, Avadum, né? E servirá, e será serva, e será escrava, e será escravizada. Isso acontece até os dias de hoje. Esse povo é escravizado até o dia de hoje, sofre até os dias de hoje, em outra dimensão, mas sofreu durante toda a sua história, né? Vê Inu Otam, e os afligirá, né? Arba Meot, 400 anos. Então esse povo é estrangeiro na terra estranha, na terra dos outros. Até hoje, são 16 milhões, mais ou menos, de Yehudim espalhados pelo mundo, né? Metade lá na terra de Israel e outra metade espalhada pelo mundo. É o povo que vive afastado da sua terra, um povo que precisa desenvolver esses laços, é um povo que luta muito para manter esses laços, né? Esse laço de solidariedade, de fraternidade, até herdar a terra. Vegan et Hagoi, e também a nação Asher e a Vodu, a terra a qual servirá. Dan, o nome de um filho de Jacob, Dan, eu julgarei, né? Dan Anohi, eu julgarei, o Eterno julgará todo aquele povo que escravizou o povo de Israel, o povo israeli, né? O Eterno vai julgar. Ve'aharei, e depois partirá. Ve'aharei ken Yetsu, e depois partirá Birkush, Gadol, em grande posse. Então vocês vão ver lá na frente, né? Nós vamos ver a partir de amanhã, nós vamos ver as 10 maravilhosas, as 10 maravilhas que o Eterno vai fazer para demonstrar ao povo israelita que ele está no comando, que serão 10 pragas para os egípcios, né? Ele vai mostrar isso, e mais um pouco à frente, mais uma ou duas porções à frente, nós vamos ver que o povo vai se retirar, o faraó vai permitir que o povo se vá, e o povo vai levar um grande material, uma grande posse, ouro, prata, tecidos nobres, madeira de chitim, tudo que vai ser preciso para a construção do Mishkan lá na frente, né? Tudo que vai fazer, até armas, os israelitas vão pegar, né, do povo de Mitzrayim, né? Quando os soldados entram atrás deles para atravessar o Yansuf, né, aquelas armas depois a maré vai levar lá para o lado
né, para o lado dos israelitas, e eles vão ter armas para depois enfrentar os amalequitas que virão mais à frente. Então nós temos aqui que o Eterno está fazendo aqui no capítulo 15 de Bereshit, nós já vimos isso, já passamos por isso, né, ele dizendo, ó, o teu povo será estrangeiro numa terra estranha, uma terra que não pertence a eles, durante 400 anos, não é só no Egito. Volto a repetir, porque muita gente tem essa dúvida, muita gente acha que eles ficaram 400 anos só no Egito. Não, é desde o nascimento de Isaac até, né, até Yehoshua entrar, né, atravessar a parede lá, o muro que cercava Jericó, né, Jericó. Então, até aquele momento são 400 anos. E aí nós temos também em Bereshit 23, né? Adoni, Shema Eni, Eretz, Arba, Meot, Shekel. Meu Senhor, ouça-me, uma terra, Eretz, 400 shekel, Kesef, de prata, Beini u Beineha, Mahiv veet, Meterra kevor. Aqui, né, aqui são os 400 shekel de prata que Ret cobrou pela terra que vendeu para Abraham, para ele enterrar Sara. Né? Então, ele está dizendo, meu Senhor, ouça-me, uma terra, a minha, 400 shekel de prata, o teu dinheiro, entre eu e você, o que é? Não há nada. Né? Então, há uma troca aqui, né? A troca entre o bem e o mal, né? É aquela troca que é feita que sempre é feita no nosso dia a dia, né? Sempre você quer alguma coisa, você paga por aquilo. Então, o que é esse acordo? Esse acordo não é nada. Eu te dou a terra, você me dá 400 shekels de prata. Isso não é nada. O que é? O que é esse dinheiro? O que é essa terra? Sepulta. Meterra kevor. Enterra, né? A tua morta enterra, né? A tua morta, a tua mulher enterra. Então é isso, né? É isso que Ret está falando para Abraham. Então ele está aqui dizendo que os 400, essa ligação, né? Essa ligação dessa terra com a morte, né? A gente precisa morrer para que um dia venhamos a ressuscitar, a renascer dos mortos, né? Como nos levantarmos dos mortos, como o Eterno nos diz, como Yeshua confirma, né? Como Yeshua confirma nos Ketuvim Natserim, né? Nosso levantar dos mortos. Então, é preciso que haja morte, e essa morte está relacionada com esse 400. Então nós temos aqui uma relação muito interessante. Efron, que foi o cidadão que falou essa frase aqui, né? O cidadão lá, o filho de Ret, que deu a terra, fez uma escritura, a primeira escritura da história da humanidade, o primeiro terreno vendido, né? De um proprietário para outro, que tem aí um valor, que foi assinado um documento, que essa terra pertence a Abraham até os dias de hoje. Né? Efron, nós temos essa palavra, Ain, dessas letras, Ain, P e Resh, Efron. Né? E nós temos aqui esse verbo, Lifroá é cobrar. Então nós temos aqui as mesmas letras, né? Uma parte do nome, nós temos a mesma letra, ou seja, nós temos a mesma letra mostrando, né,
mostrando que Efron veio para cobrar pela terra, veio para cobrar por essa oportunidade de que Sara venha a renascer futuramente. E nós temos aqui uma palavra que vem do egípcio, né? Faraó. O Faraó é o rei dos egípcios. Nós vamos ver na porção, a partir de amanhã, a porção Vaierá, que nós temos aí, toda vez que o Eterno se refere ao Faraó, ele fala o rei, né? O rei de Mitzrayim, Meler Mitzrayim, né? Meler Mitzrayim, rei do Egito. Por quê? Porque a palavra Faraó é uma palavra egípcia, né? Assim como Moshe é uma palavra egípcia. E por que o Eterno grafou Faraó da maneira que ele grafou? Por que ele não grafou aqui? Aqui você lê, parou, né? Parou. Aqui você lê, parou. Então nós temos essas duas grafias, né? Uma palavra egípcia, que era escrita em ideogramas, ela é transliterada para uma outra. Quando a gente translitera a palavra, por exemplo, aqui, Bereshit, né, nós passamos a dar o som de cada letra. A transliteração é isso, né? Bereshit. No nosso alfabeto, é assim que a gente pronuncia Bereshit. Lá no coreano, por exemplo, vai ter outra transliteração, não vai ser Bereshit. Vai ser alguma outra palavra que eu não entendo coreano, não sei te dizer, né? Mas em egípcio também se translitera de outra maneira, é o som da palavra. Depois a gente escreve, né? A gente escreve a tradução no que a gente entende, né? O que a gente entende da transliteração. Então o parou aqui é uma transliteração da palavra como era falada pelos egípcios. Mas o Eterno na Torá escreveu dessa maneira, ó. Farou. As mesmas letras de Efron, as mesmas letras de Lif-roa, né? As mesmas letras de Efron e as mesmas letras de cobrar. O Eterno podia ter usado isso aqui, mas ele usou esse formato para Moshe, escreve aí, né? Escreve aí Fe, Resh, Ain e coloca uma rei final para dar esse som final, né? Essa rei aqui não tem som, né? Então nós vemos aqui que a transcendência, né? A transcendência ela é cobrada. E o faraó, né? O faraó, o que ele faz? Ele atrapalha, que é esse verbo aqui, ó, lerrar, friar. Lerrar, friar é atrapalhar. O faraó, como nós vamos ver a partir do Kabbalah Shabbat, desse próximo Kabbalah Shabbat, nós vamos ver que o faraó vai atrapalhar a saída do povo de Mitzrayim, do povo da escravidão, né? Então ele vai atrapalhar esse tempo todo, né? Ele vai atrapalhar o tempo, o máximo que ele puder, ele vai atrapalhar. Então nós vimos que, primeiro, para enterrar o seu morto, Abraham precisava de uma terra. Mas não podia ser uma terra dada, não podia ser nada que caísse do céu, digamos assim. Ele precisava contribuir. Assim como, se você quiser se levantar dos mortos no Olam Rabá, você tem que dizer amém no Olam Razé, como nos disse Yeshua. Kol zeone amém leolam Razé, Zoré leone amém leolam Rabá. Aquele que disser amém no mundo atual vai ter o mérito de dizer amém no Olam Rabá, no Olam futuro, no mundo futuro. Então você tem que fazer a sua parte hoje. Eu não posso aceitar essa terra simplesmente de mão beijada. Eu tenho que pagar por ela, né? Eu tenho que sair da minha zona de conforto e agir, né? Eu tenho que fazer valer, né? Valer a minha confiança no Eterno. O Eterno espera que a gente faça isso. Então, esse sofrimento, né? Esse sofrimento vem desde Adão e Havá, esse sofrimento para que a gente possa
desenvolver dentro de nós, né, as duas mitzvot do Eterno, amar, né, amar o Eterno como nosso Elohim em todo o nosso coração, em toda a nossa alma, em todo o nosso mundo, e amar, né, e amar o nosso próximo como nós mesmos, né? É assim, né? É assim que a gente tem que fazer. Então a gente tem que contribuir, a gente tem que participar, a gente tem que desenvolver um laço de fraternidade, a gente tem que desenvolver a confiança nos outros o tempo todo, né? Então é isso que a gente tem, essa relação, né? Esses números que aparecem em Bereshit, os números que aparecem aqui, né? Os números que vão aparecer aqui em Shemot, eles têm uma relação muito grande. Então, vamos ver o que esse número nos diz sobre gestação e ressurreição, né? Mas a mãe gesta o seu filho renasce, né? O nascimento é como se fosse uma ressurreição. Por quê? Porque ele está ali naquele líquido amniótico, ele não tem, ele tem uma vida fechada e ele vai ressurgir no mundo, vai poder viver no mundo, vai morrer nesse mundo e vai, né, segundo o seu mérito, ele vai ressurgir, ressuscitar no mundo vindouro. Então, vai nascer, né, vai nascer em uma vida virtuosa, iluminada, em substituição à existência guiadas por elementos destrutivos. Então, o povo que, quando estava ali em Mitzrayim, eles estavam sendo destruídos, né? A sua nação estava sendo vilipendiada, eles não podiam, né? Eles não podiam fazer orações ao Eterno, eles não podiam se reunir, eles não podiam guardar o Shabat, eles não podiam fazer nada disso, né? Eles estavam sendo destruídos. E será que eles mantinham dentro de si, né, o cumprimento daquelas duas mitzvot? Será que, então não dá para confiar no Eterno porque eu estou sofrendo muito? Não dá para confiar no meu próximo porque ele só quer me esfolar vivo, né? Será que é assim que a gente tem que se comportar? Ou ao contrário, né? A gente tem que cada vez amar mais o Eterno, cada vez amar mais o nosso próximo. A gente não pode se deixar levar pela ganância que está à nossa volta. Isso é um dos pilares do Nimrod, né? A gente está sempre envolvido em querer ter mais, em disputar, em querer mais espaço, em querer mais coisas, né? O faraó já tinha um monte de coisa e ele queria mais pirâmide, queria mais tijolo, queria mais, e a gente acaba se envolvendo nessa disputa no nosso dia a dia, né? Quando a gente está em Teshuvá, a gente percebe, eu não preciso de tudo isso, eu não preciso, né, de tanta coisa. Né? Inveja do nosso próximo, inveja daquilo que ele conseguiu, inveja da sua casa, da sua mulher, né? Como lá o vizinho 70 e o vizinho 71, como a gente já viu muitas vezes na explicação do décimo mandamento, a inveja, né? A inveja é terrível, a gente quer que o outro tenha, a gente não fica feliz com o que o outro tem. Aquele que está em Teshuvá se alegra, né, com o sucesso do outro, com o desenvolvimento do outro, do muito que o outro recebeu, né? Por quê? Porque a gente se vê no outro, o muito dele, né? Eu vou admirar o muito dele como se fosse eu que tivesse recebido esse muito. A nossa competição, nosso mundo acirrado de competição, de querer ser o melhor, de querer ser mais, de querer ser o mais inteligente, que o meu muito é melhor que o teu muito. O meu muito é igual ao teu muito, né? Eu sei uma coisa, você sabe outra, eu tenho o que eu necessito e você tem o que você necessita. No final, tudo vai ficar aqui, né? Essa camiseta, o microfone, o computador vai ficar aqui. Não vou levar nada disso, né? Ciúmes, né? Os ciúmes que as pessoas têm uns dos outros, nós vamos ver mais à frente também que o Eterno, né, abomina esses ciúmes, abomina a inveja, a competição, nada disso, né? Nada disso é importante para nós, mas é o que o mundo atual, né? É o que o mundo atual nos coloca frente a frente todos os dias, né? Todos os dias até os dias de hoje. Nada mudou, né? Desde aquela época de Mitzrayim, desde aquela época de Nimrod, nada mudou até os dias de hoje, né? Isso é
terrível, o amor ao dinheiro, pilar de Nimrod. Amor ao dinheiro faz gerar a ganância, a inveja, a competição, ciúmes, poder sobre o próximo. Eu quero ser melhor, eu sou o mais inteligente, eu sou mais rico, eu sou mais bonito, eu sou mais forte, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu sou mais aquilo, então eu que mando, nada disso. Ou então o serviço à religião, né? O meu Deus é melhor que o teu Deus, esse teu Deus já não vale mais, agora tem um novo, né? Então a religião sempre faz isso, né? Faz isso, que é justamente a destruição das famílias. Isso está muito presente nos nossos dias de hoje, né? A todos os canais de comunicação, a grande maioria, pelo menos, né, alimenta isso, a forma de agir das pessoas, das empresas, das instituições, né? Tudo faz com que a família, essa união que teve que se desenvolver lá em Mitzrayim, né, ela permaneça. Então se destrói a família. Você vê isso, né? Você vê isso, hoje é muito gritante, porque nós temos uma facilidade muito grande nos meios de comunicação. Vejam os filmes que mais agradam ao povo em geral. Um filme que fala sobre assassinato, sobre, né, adultério, sobre roubo, né, sobre mentira, falar mal do outro, e sobre a inveja, querer o que é do outro. Os 5 mandamentos, né, que são ligados ao nosso próximo são os que mais atraem as pessoas. Eu quero ver um filme aí de roubo de banco, de violência, de estupro, de ficar com a mulher do outro, enfim, é isso que mais se vê. Nos filmes infantis, nos desenhos infantis, para assistir o que a sua criança assiste, veja se não tem lá, né, aquele porquinho que fala mal do pai, que trata mal o pai, que desrespeita a mãe, que desrespeita todo mundo, não? Ou uma esponja que sai falando um monte de asneira, ou um tubarão que fala um monte de outras coisas, sempre querendo, né, destruir o respeito do filho pelo pai, o 5º mandamento, né? Então você vê aí que sempre há um Mitzrayim presente na nossa vida. Mitzrayim está presente na tua vida, na minha. Você precisa caminhar em Teshuvá para deixar esse Mitzrayim para trás. Você precisa ver as maravilhas do Eterno para deixar esse Mitzrayim para trás. Desenvolver um elo forte entre você e o teu próximo, entre você e o Eterno. Então o Eterno nos apresenta isso, permite que isso aconteça justamente para que você decida. Você quer ver um filme de violência ou você quer, né, ver um filme que eleva a vida? Ninguém vê filme assim, né? Ninguém quer, nem fazem. Né? Quando fazem filme sobre a Torá, sobre os 10 mandamentos, é sempre com uma mensagem subliminar, né, diferente daquilo que a Torá ensina. Então, nós temos aí a destruição das 10 maravilhosas palavras no nosso dia a dia. O que a gente precisa é resgatar a prática desses 2 grandes mandamentos. E nós temos aqui também uma ligação, né, uma ligação de Moshe com o Mabul, né? Nós temos aqui Mitzrayim. Mitzrayim tem esse valor aqui, ó, 40 mais 10 mais 200 mais 90 mais 40, que dá 380. Né? Nós vimos lá que a arca foi construída lá em Bereshit 6,15, diz: e assim farás, 300 cúbitos será o comprimento, 50 cúbitos a largura e 30 cúbitos a altura. Soma isso aí, você tem 380. Né? Então 380 lá do Mabul tem a ver com o 380 de Mitzrayim. Farei chover 40 dias e 40 noites. 80. E cresceram as águas sobre a terra por 150 dias. E voltaram as águas sobre a terra ao fim de 150 dias. Né? Então nós temos aqui novamente 380. Então nós vimos aqui 380 na arca, né?
40 dias e 40 noites, 150 dias, 150 dias, ligando, né, aquela arca justamente à palavra Mitzrayim. E o que foi a arca? O que foi a arca? A arca foi uma gestação de todos os seres que o Eterno queria que ressurgisse na nova terra, né, que permanecesse na terra. Nós tivemos lá os animais puros, os animais impuros, nós tivemos 4 famílias que viriam a repovoar a terra. Então houve uma morte, né? Houve um renascimento de todo o povo da face da terra. E é isso que nós temos aqui a partir do Egito. Nós vamos ter uma nova nação surgindo, uma nova nação que vai entrar lá na terra prometida. Animais entraram na arca após 7 dias. Veio o Mabu, né, o dilúvio, por 40 dias e 40 noites. Então, nós tivemos também, né, houve fartura após 7 anos, veio a Raab, a fome. Então, nós tivemos 7 dias, né, 7 dias para se preparar, para se ajeitar, para buscar o que era correto, para buscar o que era melhor, para buscar aquilo que o Eterno nos deu de melhor. E depois veio a tempestade que acabou com a vida da face da terra, né? Os animais terrestres e aves morreram, os peixes continuaram, né? E a vegetação morreu, uma grande parte de espécies de vegetação morreu, e a mesma coisa no Egito, né? 7 anos de fartura, o povo comia à vontade e o povo reservou para a fome que veio logo depois. E esse período todo faz parte dos 400 anos de exílio. E também nós temos em Shemot 13:6, mais à frente, nós vamos ver isso daqui a umas 2 semanas, e comerão pães sem fermento 7 dias. É a Pesach Matzot, né? A festa de Pesach Matzot, 7 dias, né? 7 dias comendo pão sem fermento, comemorando o Eterno, a libertação, depois 40 anos peregrinando no deserto. Então 7, 40, 7, 400, 7, 40 e 400. Então nós temos aqui uma relação, né? A relação entre esse momento de resgatar o que é bom, resgatar as mitzvot do Eterno, para a gente poder romper essa bolsa miniótica e ressurgir, né? Ter a nossa ressurreição. Então, na arca, o povo ressurgiu quando a arca chegou ao solo, né? Quando a arca, o solo estava seco e todos os animais desceram, e os quatro casais desceram da arca, né? E aí foi repovoada a terra, e da mesma maneira vai ser depois desse período de 40 anos peregrinando no deserto, que vai ser, né, o renascimento. 40 vezes 7 dá justamente 280 dias, que é o período de gestação do ser humano, período médio de gestação, né, como nós vamos ver agora, né? Nós vamos ver que esse Mitzrayim aí foi uma maternidade, um local de renascimento desse povo, né? Então nós vemos aqui no Shemot, nós vimos na semana passada, né? Nós vimos na semana passada no verso 7 do primeiro capítulo de Shemot, o Vine Israel Paru, né? Que é a flexão, Paru, vai Shiretsu, va Irbu, Vayatsmu, Bimod, Meod, Vatimater Haaretz Otam. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram e multiplicaram e fizeram-se muito fortes, e encheu-se a terra deles. Então, quanto mais esse povo
se juntava no sofrimento, mais ele crescia. Esse é o primeiro mandamento que nós vimos lá em Bereshit, capítulo 1, verso 28. O Eterno diz para o ser humano, né? Pru, uvu, Lu, ou seja, frutifiquem, multipliquem, encham a terra, né, e desçam sobre as aves dos céus, os peixes nos mares e todos os animais sobre a face da terra. Então o Eterno diz isso, né? O ser humano precisa, então, frutificar e aumentar. E nós vimos que entraram 70, né, na família de Jacó, entraram 70, e em Mitzrayim saíram 603 mil. Né? Então saiu muita gente, esse povo cresceu muito. Quanto mais ele se multiplicava e fortalecia, mais o povo de Mitzrayim, né, se enfastiava dos filhos de Israel. Então nós vemos aí, né, que a gestação do ser humano e a gestação daquela nação tem uma relação muito forte com Mitzrayim. Não podia ser um outro país, não podia ser, né, não podia ser qualquer outro país, não podia ser Ashur, não podia ser Babel, tinha que ser Mitzrayim. O povo não podia se desenvolver na própria terra em que estava. Né? O povo teve que se exilar, né, em Mitzrayim, justamente para desenvolver esse laço forte entre eles. Então nós temos aqui né, a 271ª palavra da Torá, o capítulo 22, no capítulo 1, verso 22. Nós vimos isso, eu coloquei para vocês aí, né, coloquei para vocês as planilhas. Esse foi um dos motivos de eu ter criado aquelas planilhas que eu discuti na semana passada. Essa palavra aqui, que o autor do livro colocou como sendo como se ela estivesse no verso 28, e ela está no verso 22, que é justamente a primeira vez que ela aparece, quando o Eterno fala isso para as aves e para os peixes. Né? A raiz de pru é P-Resh, né? A letra P é a letra Resh, que soma, né, 200 da Resh e 80 da Fê, que dá 280. E o período de gestação do ser humano pode ser dado em 9 meses de 30 dias, no calendário lunar, né, 270 dias, isso é um valor médio, daqui 271, mas também pode ser 40 semanas de 7 dias, como nós vimos no último slide, 280 dias. Então, esse é a faixa permitida para o nascimento de uma criança. Um pouquinho menos de 270, um pouquinho mais de 280. Muito menos, né? Ela vai ser prematura, vai ter dificuldades para se firmar, e muito mais de 280 a criança pode morrer no parto, a mãe pode morrer no parto. Então nós vemos aí essa ligação entre a gestação do ser humano e a palavra frutificai. Né? E nós vimos também, né, nós vimos aqui no livro de Shemot, capítulo 2, verso 12, tem alguma coisa errada aqui. Depois eu vou corrigir, né, porque aqui só ficou 2, mas na verdade é verso 12. Vetahar, e gerou Raishá, a mulher, Veteled ben, e concebeu um filho, Vetere oto kitov, Hu, Vetere oto kitov, Hu, e vendo que ele era bom, né, kitov é utilizado lá em Bereshit, capítulo 1, o Eterno via que tudo que ele fez era kitov. A mulher viu que o filho que ela fez era kitov. Ela vatitz penur shelosh e rachim. Ela o escondeu 3
luas. Veja que não são 3 meses, né? São 3 luas, justamente para a gente usar aqui, né? Usar aqui o calendário lunar, né? Lembrando sempre dessa relação. Por que não são 3 meses? Por quê? Porque ele não falou aqui Sheloshim Rodashim, né? Aqui nós temos na Shaloshá, Rodashim, 3 meses. Hadash, mês, Hadashim, meses. Então, nós utilizamos aqui Sheloshá e Rahim, 3 luas, justamente para que a gente, né, tenha a relação, né, com a lua. E nós temos em Mitzrayim 3 letras que são importantes na sobrevivência de Moshe e do povo de Israel, né? Nós temos aqui a letra Men, Resh e Men Sufit, né? Men, Resh e Men Sufit. 40, 240, que dá 280, que é justamente aqui, né? Justamente essa relação que nós temos aqui. Amram, pai, né? O pai de Moshe, neto de Levi, né? Que casou com a sua Dodá, sua tia Yoheved. Depois, na semana que vem, nós falaremos um pouquinho mais sobre Yoheved, a importância de Yoheved aqui, esse nome dentro da Escritura. Nós temos Miriam, né? Nós temos aqui as letras Ain, mas nós temos a letra Men, Resh e Men Sufit. Miriam, Men, Resh e Men Sufit. Miriam foi importantíssima para que os pais não se separassem, para que eles mantivessem a sua relação, para que o filho nascesse, e ao mesmo tempo ela foi lá, acompanhou, né, acompanhou a arca dentro do Nilo, trouxe para a princesa Tarnutes, a filha do faraó, trouxe para ela uma ama seca, uma ama de leite para alimentar a criança. Miriam foi importante durante toda a vida de Moshe, até o momento que ela pisa na bola lá e fala mal de Moshe, e o Eterno não gosta disso, ela se sente, né, naquela inveja de Moshe no momento, né? Nós precisamos caminhar em Teshuvá, olhar sempre, né, sempre se nós não estamos transgredindo em algum momento. E nós temos Mitzrayim, que, como nós vimos, né, tem uma importância muito grande para essa gestação e para esse nascimento. Men, né, Men, Tsari, Resh, Yud e Men. Então nós temos Men, Resh, Men Sufit. Então as 3 letras que somam 280, que tem uma relação com a gestação desse povo, né, a união desse povo para que venha então, né, a se desenvolver, né, esse povo que vai se desenvolver, que vai buscar o caminho de Teshuvá através do deserto durante 40 anos. Podia ser só 2, mas infelizmente, né, o ser humano, ele sempre busca o mais difícil. Podia fazer mais fácil, podia amar o Eterno desde o início, podia confiar no Eterno desde o início, mas aí, né, o povo decide andar com as próprias pernas. No momento que está tudo bem, a gente, não preciso do Eterno agora não, né? Só preciso do Eterno quando eu dou um tupicão numa pedra e o dedão dói. Então aí eu vou chamar o Eterno para me ajudar. Agora que está tudo bem, eu não preciso, né? Agora que está tudo bem, eu vou cuidar da minha vida, não preciso do Eterno. Nós precisamos do Eterno todos os momentos da nossa vida, nos bons e nos ruins, né? Vamos agora encerrar, né? Já passei um pouquinho da hora, mas amanhã retornamos. Amanhã, se o Eterno assim permitir, eu trarei para vocês a porção Vaerá, porção maravilhosa. Aprendi muito, espero conseguir transmitir para vocês os ensinamentos que recebi nessa porção, e nos veremos amanhã, então, às
18 horas no Kabbalah Shabbat, no sábado às 10 horas no Shaharit, Shabbat, e à tarde às 6 horas no Avit. Fiquem agora com uma pequena música aqui da nossa dupla querida. ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור ושמים ולבנה לרגל מיבתה מההתחלה ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור ושמים הבנות בלילה הבה אל חשך שיר בלד זמר של אהבה לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה הבה אל חשך שיר בלד זמר של אהבה שחר הומה יונה ראשך מערב לי החל הבוקר שושנה הכתפנו לי לילה והבנים הבה אל חשך שיר בלד זמר של אהבה זמר של אהבה זמר של אהבה